Olá, meu nome é Vinícius, sou estudante da Universidade de Brasília, eu curso História, e esse projeto é orientado pelo Dr. Carlos Vidigal, sobre a América Latina no século XXI, progressismo, conservadorismo e movimentos sociais na Argentina. Em resumo, o artigo analisou a queda dos chamados governos progressistas latino-americanos como parte de um processo político ofensivo conservador para bloquear o acesso de forças de esquerda ao poder executivo na Argentina. Argumenta-se que o governo progressista na Argentina, entre outros países dentro da América Latina, possui fortes traços em comum, entre os quais o fortalecimento do papel do Estado na economia, a ênfase nas políticas sociais e a busca de maior autonomia externa. Esses projetos se mantiveram por consecutivos mandatos presidenciais e proporcionaram avanços sociais significativos, mas terminaram por entrar em crise em um processo atribuído, em parte, tanto às limitações próprias dessa opção política, quanto às pressões do imperialismo estrangeiro. Ao final, destaca-se a noção de ruptura progressista e aponta-se as dificuldades de consolidação de projetos liberais conservadores como alternativa às experiências progressistas na região. Introduzindo. A crise enfrentada pela Argentina teve seu auge em 2001 e foi atribuída por muitos pesquisadores ao modelo neoliberal adotado até então no país, particularmente ao longo da década de 90. A América Latina havia estabelecido altos níveis de endividamento durante o início da segunda metade do século XX. Tendo em vista essas experiências políticas, econômicas e socioculturais neoliberais adotadas na Argentina, a fase de redemocratização do país, nos governos Menem e de la Rúa, de 89 a 2001, e nos governos progressistas, de 12 anos do governo Kirchner, que ocorreu uma coalização política liberal que conseguiu ganhar poder em 2015, com Maurício Macri, prometendo um retorno ao mundo com a abertura comercial e a liberação econômica. O governo do ex-presidente Macri chegou ao último ano em crise econômica. A metodologia desse projeto teve como finalidade mostrar a importância do tema e pode ser dimensionada também pela necessidade de sistematizar novas perspectivas teóricas e históricas, efetuando uma abordagem multidisciplinar, englobando os conteúdos socioeconômicos e históricos. Nesse sentido, ao estudar a Argentina, também se conhecerá os elementos comuns que afetam decisões políticas no Brasil e em toda a América Latina. Além de que permitirá a compreensão dos eventos e temporalidades que determinam a atual conjuntura e os caminhos abertos para a consolidação de um modelo que se estrutura a partir de uma ideia de conciliação de classes, chamada neodesenvolvimentismo na América. Os objetivos desse projeto, em primeiro, é identificar os fatores de incentivação da sociedade durante a transição do governo progressista ao conservadorismo. Em segundo, quais são as razões pelas quais o governo não conseguiu atender a demanda da sociedade. E em terceiro, quais foram as principais reivindicações durante esse período. Dentro do resultado da pesquisa, a queda dos governos progressistas na América Latina foram marcos políticos do retrocesso elitista e que se pode ser entendido no contexto mais amplo da ofensiva liberal conservadora contra esses governos, de personalidade de esquerda, e na Argentina, com essa demolição dos governos e a vitória da coligação de viés de direita liderada por Maurício Macri, encerrando a sequência dos governos ligada ao peronismo de esquerda. A América Latina, e especialmente a América do Sul, destacaram-se no cenário internacional pela presença de um conjunto de governos que desafiaram as orientações políticas e econômicas emanadas do centro do sistema capitalismo mundial. A adoção de uma política liberal de redução do Estado e a promoção do mercado como fonte principal de crescimento econômico promoveu uma enorme crise no país. A liberalização cambial e financeira não foi capaz de atrair os investimentos externos previsto, e pelo contrário, resultaram no processo de especulação financeira por endividamento externo que provocou um aumento da restrição externa e uma maior dependência econômica aos mercados internacionais. Concluindo, em suma, as propostas neoliberais adotadas para dar fôlego à economia argentina não tiveram êxito, e não somente manteve a crise, como também a agravou. Cabe perguntar diante de tais fatos: quais são os projetos conservadores que recuperaram o controle de alguns governos nacionais, como a Argentina, e quais são os interesses dos empresários internacionais que dão sustentação política? A resposta mais sucinta foi aprofundar o neoliberalismo no governo para alimentar a submissão ao capitalismo global. A ideia de globalização já não se faz mais atraente aos latino-americanos e remete mais ao imperialismo. Agora, os desafios das esquerdas, não só a esquerda na Argentina, mas como toda a América Latina, são outros. Devem agora encontrar novos caminhos para a resistência, nas ruas, nas disputas eleitorais, nos locais de trabalho e moradia, na luta de ideias e até, na medida do possível, nos espaços que ainda se mostrar possível exercício no governo. Porque a história sempre muda e, como diz Milton Nascimento, nada será como antes. E eu queria agradecer à CNPq e à Universidade de Brasília por incentivar os alunos a desenvolver projetos científicos.